Fala, Ronaldo Santana, o que você achou do filme e do diretor em si? Fala, Ronaldo. Eu gostei demais do filme. E eu gostei por tudo isso que a Erika mesmo falou. Ele se preocupa em pegar aquele momento histórico e o representar da maneira mais adequada possível. Mesmo que isso não seja o conveniente para o momento histórico que estamos vivendo agora, né? Embora a Erika tenha dito que ele é um filme patriarcal, e de certa forma ele é, mas ele não é um patriarcado como um patriarcado cristão. Ali as mulheres vikings, elas não são subjugadas necessariamente, elas são figuras muito importantes dentro da comunidade. Tanto é que, assim, quando a rainha, por exemplo, conversa com o rei, sempre em tom de igualdade, sabe? As mulheres sempre sempre se dirigem aos homens num tom sempre de igualdade. Inclusive as feiticeiras. A mais emblemática feiticeira é a própria Bjork, que é um dos easter eggs mais lindos, né? É a cena dela. Não só ela, a própria personagem da Anya Taylor-Joy, assim, ela tem alguma ligação mais estreita com a Terra, né? E tudo isso fica muito claro nessa história. Então, assim, ele evita de todo jeito qualquer tipo de anacronismo para tentar agradar algum grupo que hoje vê a necessidade de ser representado num filme. Só que nessa história não cabe. Então ele é muito fiel, pelo menos ele busca ser muito fiel, não só nesse filme, mas em todos os filmes dele, ao que é coerente com aquela história, né? E estamos falando de um cineasta que tem apenas 3 filmes, e os 3 filmes são filmes históricos, né? Nós temos A Bruxa, que acontece lá no século XV, XVI, nos Estados Unidos, então estamos falando exatamente de um período em que os primeiros colonos estão chegando e são todos protestantes. Tanto é que é um filme que é muito pequeno em termos de elenco, né? Você só tem basicamente, tirando o começo do filme, que eles estão dentro de uma vila maior, e aí você tem os colonos e os indígenas, mas tão logo eles são expulsos dessa vila, o elenco se fecha só naquela família, né? Naquela família, que também não é muito claro, né, se ele é um pastor ou se ele é apenas um homem cristão, né? Já no Farol também é um outro filme de época, né? Mas ali também elenco reduzido, né? E assim, e no caso, eu acho que era isso meio que ficava na dúvida das pessoas, tipo, poxa, Robert Eggers, ele vai muito bem com R$10 em uma cocada. E agora, e se eu der para ele 90 milhões, será que ele vai fazer um filme incrível? E eu acho que ele fez, cara. Eu acho que ele fez, ele foi bem longe com esse filme. Claro, eu vi algumas matérias dele reclamando que não tinha tanta autonomia, mas afinal de contas você não pode esperar que te deem 90 milhões e que o pessoal não vai se meter no filme. E de certa forma eu acho que, assim, seja lá o que a Universal tenha interferido nesse filme, eu acho que foi benéfico, cara, porque eu não acho que o filme tenha problemas, embora o João tenha as ressalvas dele, mas ele mesmo já deixou claro, pelo menos para mim, que assim, o problema é mais dele do que do filme, né? A gente até pode falar mais disso. Nos 3 filmes, ele entrega o que ele promete. Ele não é um tipo de cineasta que faz truquezinho, ele não fica de agora é a hora do plot twist. Ele não é esse cara. É que como ele vai muito em cima das histórias clássicas, e aqui estamos falando de um clássico, é até meio engraçado a gente falar, não vou dar spoiler de um clássico que é Hamlet, né? Todo mundo sabe, já viu isso muitas vezes, mas esse aqui é o ponto quando você vê um clássico, né? E aí eu dei até o exemplo para o João de que, assim, quando você vai ver, por exemplo, O Médico e o Monstro, o grande barato, quando você lê o livro O Médico e o Monstro, é descobrir que o médico e o monstro são a mesma pessoa, né? Só que isso já está tão disseminado na cultura pop que você já conhece essa história mesmo sem ter lido, só de assistir um desenho animado de 6 minutos do Pernalonga, sabe? Você já sabe, né? E aí a gente fica meio que esperando uma novidade, alguma coisa acima, e não, ele entrega só aquilo que ele promete.
Então, e isso eu vi muito bem na Bruxa. O Farol é um filme que eu não gosto tanto, mas dentro da filmografia eu acho ele muito coerente. Eu acho que ele faz muito sentido dentro do conjunto da obra. Então, já me alonguei bastante, podemos... O Iagão já pode trazer todo mundo de volta. É como eu falei, cara, eu gosto dessa história, embora tenha essa questão da mãe e tal, mas, cara, essa virada, essa revelação da mãe, ela não me surpreendeu em absoluto, tá? Porque, como eu falei, é uma história, é um clássico, entendeu? Nem um pouco, nem um pouquinho surpreendeu você, nem um pouco. Não, nem um pouco, porque dava para ver, cara, pelo comportamento dela, tanto com o Rei Corvo, que é o pai do Hamlet, e o comportamento dela com o Fjolnir. Você vê o comportamento dela, você vê que ela tá entregue realmente a esse novo rei. Só que existe um outro ponto, o quanto a mística tá entrelaçada nessa história, que é o fato dele, mesmo que seja naquele momento que a gente está vendo, no momento da vingança, mesmo que a gente veja que ele é um rei bom, vamos por assim dizer. Ele está ali educando o novo filho, ele está ali, você vê que ele até se iguala em alguns momentos com os escravos para dar um bom exemplo. Você vê que o Fjolnir, ele não é um homem necessariamente mau, porém ele é um usurpador. Isso não muda o fato de que ele tomou um reino que não era dele. E isso, para uma comunidade tribal, principalmente como eles, nesse momento, quando a gente fala dessas histórias de reis e rainhas, os casamentos eles não eram feitos por amor, eles eram sempre um arranjo. Então, miticamente falando, o rei é o protetor daquela terra, né? E a rainha, ela é a soberania, ela representa a própria terra, né? Então, quando você tem um rei legítimo com uma rainha legítima, a terra prospera. Quando você tem o que aconteceu aqui nessa história, um usurpador, independente se o rei legítimo era um homem bom ou não, e estamos falando de vikings e, assim, bondade não cabe aqui, né? Todos eles são assassinos terríveis, né? Que tem escravos e tudo mais. Então, assim, é mais uma questão de legitimidade. Existe a questão quem é o rei legítimo. Esse rei foi deposto. Então, aqui nessa história, quando você tem um usurpador que está ali tomando um trono e ele perde esse reino, que é o que aconteceu, ele só perdeu esse reino porque ele não era o rei legítimo. Então, faz muito sentido que o Hamlet, como um rei legítimo, tanto é que existe a linhagem dos reis e ele tem esse contato com o sangue no ritual muito bonito com o próprio pai dele lá quando era criança, e lá no final a gente tem um outro momento, quando você entende que você faz parte de uma linhagem de algo muito maior que não só você, né? E tudo isso está aqui. E é por isso que eu acho esse filme tão bom, né? E por isso que eu acho que eu gosto do Robert Eggers, exatamente por isso, porque ele tem isso tanto aqui, como também tem lá na Bruxa. Ele entende esses pormenores que faz toda a diferença, e é isso que eu só vejo ele fazendo. Eu vejo outros cineastas querendo impressionar o público. Ele não está querendo impressionar o público, ele está querendo trazer uma experiência diferenciada. Por quê? Porque é esse negócio que a gente já falou, ele tem um cuidado muito grande com essa pesquisa, e ele vai lá na essência da coisa. E tudo isso ele passa aqui, sabe? Então, assim, ele é o rei legítimo, né? Então, assim, não importa muito se esse cara não é tão mau, e o Fjolnir, ele realmente é um homem bom. Tanto é que no final, na batalha final, é complicado para as pessoas que não viram o filme ainda, mas ele tem um ato que eu não vou dizer exatamente o que é, mas assim, ele faz uma coisa que é nobre, e a história tem que seguir
E é isso que eu entendo isso, de que você, poxa, eu acho que a vingança, ela perdeu força. Ela perde mesmo, perde força. Tanto é que ele desiste. Ele chega a desistir, ele chega ao ponto de desistir. Só que ele ia acabar fazendo aquilo que ele fez de novo, né? Ou seja, aquele período que ele se esqueceu do seu reino e que ele tinha que resolver isso. Mesmo que ele seguisse em frente com a mulher dele, isso era uma coisa que ia assombrá-lo para sempre. Então, cara, é um assunto inacabado, eu tenho que resolver. E ele volta àquela questão. Ele é um homem viking. E isso é dito desde o começo. Se um homem viking quer morrer com nobreza, tem que ser em batalha. Então não existe isso de, eu vou lá construir a minha vida, construir o meu reino e vou morrer de velhice. Isso para eles é desonroso, né? Então, assim, voltar lá e resolver esse assunto de uma vez por todas era algo que ele tinha que fazer. Por isso que eu digo que o filme ele é o que tem que ser, né? Não é nem certo, nem errado, não é nem o melhor. É o que tem que ser. E é isso que eu gosto nesse filme.